Bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista de Goiás. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Êxodo capítulo 21. Para sua melhor compreensão, você deve ler todo o capítulo e em seguida ouvir a explicação. Amém? Leis acerca dos servos, do versículo 1 ao versículo 11. Se um homem hebreu fosse vendido como escravo, ele ficaria submetido à servidão do seu senhor por 6 anos, mas ao 7º deveria ser liberado. Se o homem fosse casado, então ele e sua esposa sairiam livres. Mas se durante os 6 anos ele tivesse filhos, então sua esposa e filhos ficariam para o seu senhor. Mas por amor à sua esposa e filhos e senhor, ele poderia optar por ficar. Assim, perante os juízes do povo, ele furaria sua orelha como um sinal de servidão ao seu senhor. Se tivesse uma filha, poderia ser vendida ao seu senhor, como serva esposa, e ela jamais poderia ser vendida a estrangeiros. Ela seria serva esposa do seu senhor ou de seu filho. Então ela teria direito a comida, roupas e direitos conjugais. Se ela não tivesse esses direitos, poderia ser libertada sem qualquer dívida. E do versículo 12 ao versículo 27, leis acerca da violência. Acerca do homicídio. Se alguém matasse alguém, deveria ser morto também. Mas se o homicídio não fosse intencional, deveria fugir para um lugar designado. Mas se fosse premeditado, deveria ser morto. A mesma lei se dava a quem matasse os pais ou sequestrasse pessoas. Se a pessoa fosse ferida, mas não morresse, o agressor deveria cuidar do ferido e o indenizá-lo pelo tempo da sua recuperação. Nem mesmo o senhor poderia agredir seu servo. E se levasse o servo à morte, deveria ser punido. Mas se o servo não morresse, o seu senhor seria absorvido, pois seria entendido que não teve a intenção de matar. Se uma mulher grávida fosse atacada e ferida e perdesse o bebê, quem a feriu deveria indenizar o outro, segundo o que exigisse o marido da mulher, e pagaria como os juízes determinassem. Poderia ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E se fosse em um escravo, ele deveria ser libertado pelo dano causado. E do versículo 28 ao versículo 36, a responsabilidade pelos danos causados por animais. Se fosse um boi que atacasse alguém, deveria ser apedrejado, e sua carne não deveria ser comida. Mas se o dono soubesse que o boi era uma ameaça e foi negligente, a sua própria vida seria tirado, ou pagaria um resgate pela sua própria vida. Se fosse ferido um escravo, o seu senhor seria indenizado. Se alguém furasse um buraco no chão e um boi caísse lá dentro, quem furou o buraco pagaria a indenização ao dono e ficaria com a carne. Se um boi matasse outro boi, o boi vivo tinha de ser vendido e o valor dividido em partes iguais. Mas se o boi costumava ser agressivo e o dono foi negligente, então o boi vivo deveria ficar com o outro e o morto com o dono do que matou. Amém? Que Deus te abençoe.